Olá, alunos, sejam bem-vindos à nossa aula conceitual. Nós vamos começar nossa disciplina de Planejamento Urbano e Meio Ambiente. Lembrando que no caso da aula conceitual, todas as informações que são disponibilizadas aqui estão com base no livro que foi desenvolvido pelo professor André Sampaio. Então, se vocês já tiveram acesso ao livro e puderem já fazer suas leituras, é muito importante, porque vocês vão ver que é um livro bastante extenso e cada unidade tem aproximadamente 50 páginas de conteúdo. Então, para apresentar cada aula conceitual, eu desenvolvi alguns slides e esse slide, basicamente, ele traz uma linha, uma trajetória para que vocês possam entender um pouquinho sobre toda essa gama de conceituação que foi disponibilizada. Por isso, até que aqui, à medida que for apresentando para vocês, vocês vão ver que o slide está mais em formato de resumo e não de tópicos, para facilitar à medida que vocês forem estudando, para poderem se apropriar de todas as informações que estão contidas no livro conceitual. Tudo bem? Bom, nós vamos começar então. Hoje nós vamos falar sobre a unidade 1 do livro conceitual da disciplina de Planejamento Urbano e Meio Ambiente. Vamos então para a nossa aula. Vamos lá, então o tema, é claro, é referente à unidade 1, que tem como título Histórico e Aspectos Gerais do Planejamento Urbano. E o objetivo da nossa aula é tratar os principais aspectos históricos do surgimento das cidades e da evolução do planejamento urbano no Brasil e no mundo, chegando ao final nas consequências e problemas mais graves que ocorrem nos centros urbanos. Bom, nosso plano de aula, então, ele foi dividido em subtópicos de acordo com o livro conceitual. O primeiro, a humanidade e o surgimento das cidades. No tópico 2, evolução histórica das cidades. No tópico 3, a evolução do urbanismo e planejamento urbano no mundo e no Brasil. E no tópico 4, principais problemáticas e impactos ambientais urbanos. Vamos começar então, pessoal? Bom, eu vou chamar a atenção para vocês um minutinho antes da gente discorrer sobre esse slide, para contextualizar a razão pela qual o professor André Sampaio colocou essas informações sobre a humanidade e o surgimento das cidades. Porque à medida que a humanidade foi evoluindo, e é claro, dentro do contexto histórico de evolução da humanidade, foi que as cidades surgiram. Então é para a gente também ter uma noção com relação à importância do planejamento urbano e meio ambiente, que são questões que estão correlacionadas à medida que a humanidade foi evoluindo, também essas questões ficaram mais eminentes e todo o cuidado é necessário para que a gente possa ter uma sobrevivência, bem-estar, qualidade de vida. Então aqui ele vai começar a delinear de maneira histórica quanto tempo que o ser humano está presente na Terra e a importância da preservação do meio ambiente para que a gente possa permanecer aqui com qualidade de vida. Vamos começar então? Bom, aqui no nosso primeiro slide, ele faz essa correlação em relação à existência do universo, que tem cerca de 15 bilhões de anos, o planeta Terra aproximadamente 4,6 bilhões de anos, e a vida surgiu na Terra entre 4 a 3,5 bilhões de anos atrás. Já o homem, devidamente como Homo sapiens, tem sua existência aproximadamente 400 mil anos. De todo esse tempo, faz apenas 10 mil anos que se vive em grandes comunidades. O restante do tempo foi vivido coletando e caçando alimento como nômades. As cidades nasceram após a formação de aldeias, mas não se trata apenas do aumento de casas e do crescimento da população. Então a cidade inicia sua existência quando serviços diferentes, não ligados à agropecuária, começam a existir de fato, como a fabricação de artefatos, serviços religiosos, medicinais e militares. Formou-se assim, então, uma nova classe de trabalhadores, de início subalterno dos agricultores, mantidas pelo excedente da produção total. Com o crescimento das cidades e de suas populações, foram designadas regras, então, de organização da sociedade. A evolução das cidades, portanto, distingue-se em seus períodos históricos. Avançando, então, pessoal, chamar a atenção para vocês exatamente para essa questão que eu já tinha colocado. A humanidade está presente na Terra há pouquíssimo tempo. O planeta existe há pouquíssimo tempo. Essa relação de tempo está relacionada com a questão da sobrevivência da espécie humana aqui na Terra e quão é necessário nós cuidarmos de todas essas questões para que a gente possa permanecer aqui durante muito tempo, tá? Agora vamos para a nossa segunda subunidade, que fala sobre a evolução histórica das cidades. Bom, as cidades, então, elas surgem no fim do período pré-histórico e daí elas começam a se desenvolver a partir do período da Antiguidade. A primeira cidade está estimada entre 5.000 a 3.000 anos antes de Cristo na Mesopotâmia,
que é ali a região do Planalto Vulcânico, entre os dois rios Tigre e Eufrates, região atual dentro dos limites do Iraque. A Mesopotâmia faz parte, então, da região conhecida como Crescente Fértil, onde as primeiras civilizações como um todo consolidaram-se devido à fertilidade do solo proporcionada pelas cheias dos rios e da água abundante para irrigação, consumo e transporte. A importância, então, da gente já haver ali toda uma estrutura específica para a manutenção da comunidade. Isso só era possível, então, porque tinham recursos naturais suficientes para que isso ocorresse. Inclusive, com relação à água, que servia como recurso tanto para transporte quanto para irrigação. Então, nós estamos vendo o surgimento das primeiras civilizações, das primeiras cidades e como é que essa condição se estruturava minimamente para que as populações pudessem conviver num ambiente já tido como urbano. Avançando, então, as cidades da antiguidade ainda, as primeiras cidades foram constituídas na civilização dos Sumérios. Esse povo possuía grandes edificações, bairros especializados, ruas, sistema de irrigação, grandes templos e fortificações no entorno, além de ter conhecimento amplo sobre arquitetura, matemática e astronomia. Dentre as construções, destacam-se complexos sistemas de controle de água dos rios, canais de irrigação, barragens e diques, e as construções de maior imponência das cidades eram os zigurates. E as cidades da antiguidade eram chamadas de cidades-estado. Bom, chamando a atenção para os zigurates, eles tinham alguma semelhança com as pirâmides do Egito e eles serviam tanto como um templo religioso, como também local para armazenamento de alimento. Então já havia uma preocupação com relação ao armazenamento que ia ser feito para manter aquela população alimentada. Uma outra questão que também já está no início das civilizações é com relação às cidades da antiguidade, que eram chamadas de cidade-estado devido à sua própria autonomia. Cidade-estado é porque ela tem autonomia de própria regência, ela toma suas próprias decisões, ela gere seus próprios recursos, diferente das organizações que a gente tem hoje, pelo menos no Brasil, né, em outros países não, mas aqui no Brasil, em que as cidades não têm essa autonomia. Elas estão subordinadas aos demais entes federados, como no caso do Brasil, nós temos a União, os estados e os municípios, e nessa escala cada um se subordina ao ente de maior hierarquia. Já na civilização, na primeira civilização com relação aos municípios, a gente já tinha cidades-estados que eram extremamente autônomas quanto a governo, quanto a organização. Tá bom? Vamos lá. Bom, outra civilização importante foi a grega, com início estimado em aproximadamente 2.500 anos antes de Cristo. Suas cidades beiravam o mar e se estendiam até as encostas das montanhas. O solo árido não colaborava para a formação de grandes cidades, por isso, quando a população chegava a 30 mil habitantes, iniciava a construção de uma nova cidade. Outro destaque também são os romanos, que utilizaram de padrões helênicos para o planejamento de suas cidades. Roma, em 100 anos, saltou de 400 mil para 1.200.000 habitantes, mas seu crescimento não foi harmonioso, cerca de 25% da população não tinha o que fazer, faltavam serviços. A gente vê aqui dois exemplos distintos, né, das primeiras civilizações, que já haviam consequências efetivas com relação à organização dessas cidades. Como a gente pôde ver com relação à civilização grega, a questão do solo era essencial para a formação das cidades. Então, à medida que a população atingia determinada quantidade, era construída uma nova cidade para que aquele solo não fosse totalmente utilizado, né, porque havia um limite para a produção também de alimentos. Então, essa nova cidade era onde iam ser destinados esses novos habitantes. Com relação também aos romanos, que foi uma civilização de grande destaque, ainda de grande influência para o planejamento urbano e para as cidades como um todo, os romanos chegaram a um ponto de desenvolvimento que a população não tinha o que comer. Desses 1.200.000 habitantes que já havia na época, 320 mil aproximadamente habitantes estavam numa lista para receber alimentação, porque não foi feito nenhum planejamento específico naquela ocasião para que toda essa gama da população tivesse acesso a serviço e, portanto, a uma remuneração específica com relação
ao trabalho que estava sendo desenvolvido, ou mesmo um pedaço de terra para poder ter a sua própria subsistência. Então, era o governo local que acabava atuando para dar subsistência a esses mais de 300 mil habitantes. Já era extremamente considerável, isso nós estamos falando de uma civilização que já aparece aí antes mesmo de Cristo. Então, a gente já tinha muitos anos atrás, há milênios, já uma perspectiva com relação ao que a ausência de planejamento pode acarretar com uma civilização. Vamos continuar então? Bom, cidades então da Idade Média agora, tá pessoal? Já é um outro período histórico aqui que a gente está tratando. Então, a partir da queda do Império Romano, houve grande mudança no modo de viver da humanidade. Ocorreram as invasões bárbaras, serviços e comércio tiveram estagnações nos centros urbanos. Grande parte da população migrou novamente para o campo. O cristianismo e a Igreja Católica, então, se fortaleceram e assim o sistema feudal foi criado. Bispos exerciam a função de governantes e os senhores feudais acabaram por formar e comandar novas cidades, ofereceram trabalho aos habitantes em troca de proteção e apoio militar. Essa mudança com relação à gestão da cidade já trouxe grandes consequências para as civilizações. Quando há a queda do Império Romano e muda o eixo de comércio também, o modo de se relacionar, as relações de troca que haviam, a igreja se apropria também da gestão das cidades e acabam iniciando então o sistema feudal. Ali são criadas muralhas imensas com pequenas populações e basicamente as pessoas trabalhavam para ter o que comer, então era um trabalho de subsistência. O senhor feudal, que era basicamente como se fosse um governador local, era ele que designava então todas essas questões e atribuía que em troca do trabalho ele traria segurança e alimentação para aqueles povos que ali estavam. Então, existiu uma mudança muito significativa a partir da alteração com relação à gestão daquela população e todas as consequências também, porque houve uma mudança também com relação à morfologia urbana, que é um termo usado atualmente, mas a estrutura das cidades. Né? Os gregos e romanos, eles tinham outros padrões, seguiam outros padrões arquitetônicos, as ruas largas, já havia o sistema de irrigação, diques para transporte, e isso muda radicalmente na Idade Média. Vamos conferir mais a respeito desse período? Bom, as cidades voltaram a ter tamanho reduzido, muralhas e grande nível de subsistência. No século XI, começaram a surgir os elementos pré-capitalistas, como o desenvolvimento do comércio das cidades e a criação de uma nova classe social, o que acabou sendo a ruína para os senhores feudais. Novos interesses econômicos e políticos se consolidaram com o comércio intenso entre Ocidente e Oriente. O comércio foi um dos principais fatores da intensificação do meio urbano, beneficiando as capitais europeias com crescimento atrelado à ascensão de uma economia transatlântica. Então, essas relações comerciais entre o Oriente e o Ocidente também mudaram a dinâmica das cidades. E o fator principal foi a correlação comercial que houve, a mudança do eixo econômico também, que levou a uma mudança efetiva com relação à composição das cidades e a queda aí do sistema feudal e início do desenvolvimento grande dos principais centros urbanos. Continuando, então nós aqui já mudamos de período e nós estamos falando agora sobre cidades da Idade Moderna, que eu acabei de falar para vocês com relação à queda da Idade Média. Então, basicamente, a gente tem, quando há um colapso do sistema feudal, né, e a mudança do eixo comercial, então é demarcado o início então da Idade Moderna. Vamos falar um pouquinho sobre as cidades nesse período. Bom, a queda da cidade de Constantinopla, que atualmente é a Turquia, consolidou o início da Idade Moderna, do renascentismo, pois o domínio das cidades pelos otomanos mudou o comércio mundial para o Oceano Atlântico. Constantinopla era, até o momento de sua queda, uma das cidades mais importantes do mundo, pois sua localização funcionava como ponte para as rotas comerciais que ligavam a Europa à Ásia por terra. No século XVIII, as cidades americanas já cresciam vertiginosamente, com tráfego de veículos intensos e engarrafamentos frequentes. A gente já vê aqui também uma alteração bastante grande com relação a como se dava a questão de logística no período. Os eixos comerciais mostram para a gente que já há avanços enormes com relação a isso. Nós temos vias por terra, também
via mar, a gente já tem o comércio mundial funcionando interligado, mas também com esse adensamento, com a formação e desenvolvimento das cidades, né, na condição aí de principais centros comerciais, a gente já tinha naquela época um problema muito grande já com a questão do tráfego. Já havia problemas com a mobilidade urbana que havia no período e ainda, por incrível que pareça, no século XVIII a gente tinha congestionamento de carroças. Sim, senhores, nós tivemos congestionamento de carroças, tamanho era o volume de pessoas que já haviam dentro desses principais centros urbanos. Vamos continuar então? Agora nós estamos falando sobre as cidades já na idade contemporânea, que a gente pode imaginar que isso já se atrela já aos dias atuais. Então inicia a Revolução Industrial e grandes modificações econômicas, sociais e ambientais no mundo. Após 1850, ocorreu a quadruplicação da população mundial e, com isso, a população urbana se multiplicou. Na Europa e nos Estados Unidos, o uso dos trens colaborou para o crescimento e desenvolvimento das cidades em razão de facilitar o comércio de importação e exportação de produtos para longas distâncias. Nós temos aqui a linha ferroviária já implementada e já fazendo os canais de eixos comerciais e de transporte e uma questão muito importante, né? Imagina o problema que isso traz para essas cidades. Se a gente imaginar que toda essa população saiu das áreas rurais e foi para os centros urbanos e a gente teve a quadruplicação da população mundial naquele momento de desenvolvimento, quão problemas isso acarreta, né? Nós estamos falando de problemas relacionados à habitação, a saneamento básico, a mobilidade urbana e toda a estrutura necessária para o desenvolvimento econômico também dessas cidades. Porque os eixos comerciais estavam interligados, mas eles constituíam apenas um eixo da economia. Haviam outros tantos que eram essenciais para que a população sobrevivesse. Continuando, as condições sanitárias e a qualidade de vida dos trabalhadores das indústrias nas cidades, aí por volta de 1816, começaram a indignar uma considerável parte da sociedade. Com isso, surgiram pensamentos de reorganização das cidades. Em 1830, ocorreram epidemias nas principais cidades do mundo, como cólera e tifo, e com isso, a partir de 1850, começaram as adaptações para melhorar as condições sanitárias, a condição das principais cidades do mundo, principalmente em termos sanitários. Continuando, então, com o crescimento vertiginoso das cidades, surgiram os urbanistas, que eram pessoas que planejavam o desenho urbano para melhor adaptação da sociedade às cidades, tentando evitar os problemas urbanos. O termo foi cunhado em 1910. O sistema capitalista, então, se solidificou e, com isso, o espaço urbano se modificou. Iniciou aí o processo de descentralização, sendo que as novas indústrias e as mais poluentes passaram a ser instaladas na periferia, formando núcleos secundários na cidade. A gente já vê todas as consequências da ausência de planejamento urbano já ocorrendo nesse período entre o século XVIII, século XIX, início do século XX, porque nós temos um período, como eu já havia falado para vocês, de quadruplicação da população mundial. A gente tinha um adensamento de pessoas muito grande nessas cidades e aí surgem os primeiros problemas graves com relação ao saneamento básico. Por quê? Porque não havia sistema de esgoto, não haviam redes pluviais. Bom, o sistema de esgoto, basicamente, os dejetos todos eram jogados em qualquer lugar, não havia coleta de lixo, também com relação às águas pluviais. Então, todos esses níveis de poluentes que haviam, eles eram transportados de uma área para outra com as chuvas. Então, por isso, é tão essencial também as redes pluviais. Então, o problema do saneamento era tão grave que houve grande índice de mortandade nas cidades e, a partir disso, houve também uma grande preocupação com os trabalhadores que estavam dentro das indústrias. Com o início da Revolução Industrial, diversas famílias foram trabalhar integralmente nas indústrias. As pessoas basicamente viviam, o período de trabalho não era nem relacionado como hoje, 16 horas de trabalho por dia, enfim, é um absurdo o que havia. E já havia uma grande preocupação, então, com esses trabalhadores, com relação ao deslocamento, onde eles iam morar, como é que eles chegariam até o trabalho, né? E naquela época também, o adensamento era todo central na cidade. Então, essa centralização fazia com que os principais serviços, né, as indústrias,
as casas e também algumas edificações específicas de organização da cidade funcionassem todos no centro da cidade. Com essa preocupação específica, e aí com os nossos pensadores já desenvolvendo as primeiras preocupações com relação ao espaço urbano, é que já inicia um processo de descentralização, que são as saídas de alguns eixos, né, para a periferia da cidade, como as indústrias mais poluentes, porque elas, à medida que elas funcionavam no centro da cidade, elas acabavam atingindo toda a população, e também as novas indústrias. Então, independente se fossem poluentes ou não, elas já eram instaladas numa outra área da cidade. Então, por isso que fala do processo de descentralização dos centros urbanos, apesar que os centros das cidades, de maneira geral, ainda constituem hoje um centro de grande importância e ainda funcionam aí como os principais serviços, né? Continuando, então, o fenômeno da segregação social na cidade se intensifica. As determinações econômicas, políticas e ideológicas e a transformação das áreas centrais em áreas importantes de negócios dividiram os setores da cidade em classes sociais. Bom, pessoal, um pouquinho antes de falar sobre a questão da evolução, que é um outro subtópico, essa questão da segregação é essencial para vocês entenderem uma questão. Quando há adensamento grande no centro da cidade e só pessoas de alta classe e de alto poder econômico podiam comprar e desenvolver o seu comércio ou constituir as suas casas, o solo acaba tendo um valor extremamente elevado. E com isso, a população que não tem condição de morar na área central, ela é segregada. Por isso que fala sobre segregação social, ela é separada das pessoas que ali estão. O problema da segregação social é que ela separa a população de acesso a qualquer coisa. Então, se a maior parte da população hoje não tem uma condição econômica para morar no centro das cidades, onde que elas vão morar? Elas vão morar no entorno, na periferia das cidades. E elas acabam ficando longe das redes de principais serviços, acesso ao que tem de melhor no núcleo da cidade. Estou falando que isso ainda se mantém até hoje. E à medida que você coloca essa população na periferia, ela também passa a não participar efetivamente da gestão democrática da cidade. Então, ela tem acesso a um transporte público extremamente precário, as ruas onde ela mora não têm a mesma efetividade ou não tem a sinalização, ou o asfalto não está da mesma forma aqui nas áreas centrais. Nas áreas centrais vocês têm acesso a muito paisagismo, coisa que não acontece na área periférica. E eu estou falando que a maior parte da população está na periferia das cidades, no entorno das cidades, não ocupando as áreas centrais. E também as questões sobre habitação e as ocupações irregulares que acabam ocorrendo justamente porque a população não tem acesso à moradia. Esse processo de segregação social é muito importante porque ele vai permear todas as questões de planejamento urbano existentes até hoje, aliás, que são colocadas como de extrema importância, como questões prioritárias na legislação atual, que dá subsídio na questão do planejamento urbano. Então, ali é intensificada a questão da segregação social durante esse período, né, do século XVIII, XIX e XX, e depois a gente já tem os primeiros resultados efetivos com relação a essa questão da desigualdade social que leva à segregação social, econômica, educacional, enfim, todas as segregações efetivas que ocorrem no espaço urbano, que começa pela desigualdade econômica e social. Vamos avançar então em mais um subtópico? Aqui nós vamos falar então sobre a evolução do urbanismo e planejamento urbano no mundo e no Brasil. Então, durante o século XVIII a XX, formam-se dois grupos de destaque no urbanismo. Os de origem anti-urbana, chamados utópicos, e os técnicos setoriais. Os anti-urbanos tinham pensamentos voltados ao socialismo, contrários, portanto, à industrialização, pois seus idealizadores defendiam uma organização mais comunitária, próximo da natureza. A chamada cidade-jardim, proposta de Ebenezer Howard, pode ser descrita como uma adaptação da ideologia anti-urbana que tenta unir a produção agrícola com a industrial de pequena escala. A gente já tem o início aqui do urbanismo efetivamente, mas colocar uma relação para vocês, à medida que forem estudando, também pensarem.
havia uma questão do urbanismo muito estético, era um urbanismo muito voltado para a questão do belo, né? Mesmo havendo aí já algumas preocupações com relação ao funcionamento da cidade, o ideal era pensado como aquilo que é proporcionalmente bonito e não havia uma funcionalidade específica para aquilo que o urbanismo chegava na época. Por isso que a gente tem esses dois grupos específicos que são colocados aí no livro como destaque. Então nós temos os anti-urbanos, que são colocados como tópicos, e os técnicos setoriais. Utópicos porque eles imaginavam o ideal de cidade, né? Não era a cidade real, era uma cidade imaginada. E eu coloquei o destaque aqui com relação à cidade jardim de Ebenezer Howard, porque ele ainda inspira planejamento urbano em todo o Brasil. Inclusive em Maringá teve essa proposta com relação ao seu planejamento urbano, com o seu desenvolvimento, que teve essa inspiração para tentar apenas a inspiração com relação à proposta de Ebenezer Howard, porque ele já imaginava que pequenas regiões deveriam ser autossustentáveis. Então as pessoas não precisavam se deslocar para outros eixos da cidade para poder conviver, para morar, para ter acesso aos serviços, enfim, para trabalhar. Tudo isso ia ser suprido numa pequena escala de moradia e as pessoas não precisariam, então, fazer grandes deslocamentos, principalmente colocando essa relação de indústria e da agricultura de pequena escala, tentando trazer ali aporte e autossustentabilidade para toda aquela organização. Continuando, então, o desejo de Howard era compor cidades de 30 mil habitantes, planejadas como antídoto para os males da industrialização selvagem. 3 princípios fundamentam o trabalho de Howard: eliminação da especulação dos terrenos, que deveriam pertencer à comunidade que os alugaria, controle do crescimento e limitação da população. Aqui, a cidade deveria estar, então, cercada por um cinturão agrícola que forneceria toda a subsistência da população. Deveria existir um equilíbrio funcional entre a cidade e o campo, residência, comércio e indústrias. Basicamente, aqui foi o que eu falei para vocês, mas é importante destacar com relação à especulação dos terrenos. Nós temos os primeiros trabalhos também de Engels e Marx, que já falavam sobre o preço da terra, né? A terra na condição de mercadoria. E isso é muito importante para o planejamento urbano de uma cidade, porque à medida que você leva equipamentos públicos urbanos ou faz uma melhoria específica em determinada área da cidade, o imposto sobre aquela área aumenta, o valor do território aumenta e, por vezes, a população que deveria ser beneficiada por algumas melhorias acaba tendo, então, o custo de vida aumentado e tendo que, mais uma vez, se deslocar para outra região da cidade, sofrendo mais uma vez o processo de segregação. Então, nessa perspectiva de Howard, quando ele fala da questão da eliminação da especulação, era justamente para dar a mesma oportunidade para todos os cidadãos. E principalmente, fazendo com que isso acontecesse, a gente poderia ter uma qualidade de vida maior para todos os habitantes. Continuando, então, vamos falar agora sobre o outro grupo de urbanistas, que são chamados técnicos setoriais, que se diferenciavam dos anti-urbanos, pois procuravam resolver os problemas de forma pontual, faziam remediações isoladas, não possuíam visão global. E após a Segunda Guerra Mundial, houve uma tentativa de reduzir o crescimento de Londres. Esse é um exemplo, tá, pessoal? Foi implantado um cinturão verde de produção agrícola e uma rede de pequenas e médias cidades satélites no seu entorno. Buscava-se, então, subdividir o espaço urbano em unidades autossuficientes, tanto quanto fosse possível. Essa solução aproximou urbanistas anti-urbanos dos técnicos setoriais. Bom, os técnicos setoriais, então, eles procuravam resolver problemas pontuais. Esse era o principal problema deles. Eles não tinham uma visão global. Eles achavam que, resolvendo questões específicas, eles dariam conta de resolver grandes problemas. E no planejamento urbano, quando se fala em planejamento urbano e meio ambiente, falando sobre cidades, todo o funcionamento é muito dinâmico. Qualquer ação tem um resultado efetivo sobre o todo. Vou dar um exemplo para vocês. Uma unidade básica de saúde faz um diagnóstico específico e é atendido ali mais de 30 pessoas durante a semana com um diagnóstico de desnutrição, por exemplo. Não é talvez não seja uma questão pontual. Essas famílias que estão em situação de vulnerabilidade, elas podem ser consequência de um planejamento urbano. Exatamente isso. Então é importante
ficar atento sobre todas as questões que estão relacionadas, porque uma ação tem impacto sobre as demais. Então, essa visão muito próximas para resolver um problema muito específico, acabava que não dava conta do todo. Então, basicamente, você ia resolver um problema e ele retornaria ali depois de algum tempo ou imediatamente, dependendo da situação. Continuando então, pessoal, em 1933 ocorreu o quarto Congresso Internacional de Arquitetura Moderna, cujo tema foi a cidade funcional. Com a participação de profissionais de renome de urbanismo, solidificou o pensamento urbanista denominado racionalista ou funcionalista. As conclusões desse encontro foram reunidas em um documento denominado Carta de Atenas, em que foram determinadas ações para o desenvolvimento de um urbanismo menos estético e mais funcional, com 4 funções fundamentais para uma cidade: habitar, trabalhar, circular, cultivar o corpo e o espírito. Essa primeira carta aqui, dentro do Congresso Internacional de Arquitetura Moderna, ela é um marco. Vão existir outros encontros e outras cartas também que foram produzidas com essa finalidade de poder efetivamente demonstrar uma visão de desenvolvimento urbano e como a população deveria se beneficiar, né, do espaço urbano. Aqui nós temos a primeira carta, já com uma forte influência e determinações com relação ao espaço urbano. Vamos ver as demais, então? Então, as ideias sobre urbanismo evoluíram durante o século XX. Em 1952, na França, em reunião do Grupo de Economia e Humanismo, foram fixadas novas dimensões do planejamento territorial por meio da Carta de Planejamento Territorial, cujo objetivo era criar, pela organização racional do espaço, implantação de equipamentos apropriados, as condições ótimas de valorização da terra e as situações mais convenientes ao desenvolvimento humano. No documento ficaram estabelecidos 4 ideias básicas: a organização do espaço, o apetrechamento do território, o seu aproveitamento econômico, o desenvolvimento do homem. Há aqui, em especial desse encontro da França, também uma evolução em cima do que está colocado na questão do urbanismo, né? Como é que já havia evoluído de 33 para 1952, pensando na relação de funcionalidade da cidade e do desenvolvimento do homem como um ser vivente da cidade. Continuando, pessoal, em 1958 realizou-se em Bogotá, Colômbia, o Seminário de Técnicos e Funcionários em Planejamento Urbano, sob os auspícios do Centro Interamericano de Vivenda e Planejamento, ocasião em que foi elaborada a Carta dos Andes, que constitui um documento sobre o planejamento territorial contemporâneo. Segundo essa carta, planejamento é um processo de ordenamento e previsão para conseguir, mediante a fixação de objetivos e por meio de uma ação racional, a utilização ótima dos recursos de uma sociedade em uma época determinada. A gente vê, então, que já há, em 1958, um debate mais amplo e também a fixação de objetivos. Para o planejamento urbano, isso é essencial. Pensem nisso, no desenvolver das demais unidades, a gente vai retomar essa questão, que para o planejamento urbano é essencial a fixação, então, de objetivos para efetivar o seu planejamento. Vamos lá, então? Atualmente, o urbanismo como conceito fica definido, então, como o que trabalha historicamente com o desenho urbano e o projeto das cidades, sem especificamente considerar todos os processos sociais que ocorrem nas cidades. Colocou-se um termo para abarcar toda a complexidade de fazer funcionar uma cidade, entremeadas entre fatores sociais, econômicos, ecológicos, culturais, éticos, políticos, geográficos e tantos outros. O planejamento urbano. Para vocês que estão estudando pela primeira vez a unidade 1, para quem não leu anteriormente, ou para quem já leu e está retomando e está acompanhando aí com o livro, aqui nós temos fechado então um conceito sobre o que seja o planejamento urbano a partir do urbanismo, que é o que o urbanismo é que coloca todas as relações e pensa o organismo das cidades anteriormente, e a evolução do que seja o urbanismo ou os debates entremeados a respeito dele é que fizeram com que chegasse ao conceito de planejamento urbano, que tem esse olhar macro sobre todas as questões econômicas, sociais, culturais, que são essenciais para o desenvolvimento das cidades. Bom, agora nós vamos então para nosso último subtópico, e aqui a gente já vai avançar para uma outra questão, que é a questão dos impactos ambientais urbanos.
Aqui o professor André colocou uma correlação para a gente, pessoal. Ele tentou encaixar já uma visão mais tremeada para a gente conseguir entender que dentro da evolução do urbanismo e dentro da evolução das cidades, nós já temos então os impactos ambientais aqui para a gente analisar e já para dar a introdução sobre a questão do planejamento urbano e meio ambiente. Então ele já trouxe na primeira unidade a questão do impacto ambiental. Vamos ver do que se trata? Com a maioria das pessoas, então, vivendo nas cidades, há uma série de problemas a serem resolvidos nos centros urbanos. A maioria dos problemas para serem sanados dependem de políticas eficientes mundiais, nacionais e regionais, principalmente nas dimensões sociais, econômicas, ambientais e culturais. Vamos demonstrar, então, quais são as principais problemáticas urbanas e, por consequência, os impactos ambientais que são causados. Mas antes de analisar aí as problemáticas, vamos definir, então, o conceito em termos legislativos, tá? Nós vamos ter uma definição da lei. A resolução 1 de 86 do CONAMA diz que impacto ambiental pode ser definido como qualquer alteração das propriedades físicas, químicas e biológicas do meio ambiente, causada por qualquer forma de matéria ou energia resultante das atividades humanas que, direta ou indiretamente, afetam a saúde, a segurança e o bem-estar da população, as atividades sociais e econômicas, a biota e a qualidade dos recursos ambientais. Eu vou avançar um pouquinho com relação a essa resolução do CONAMA e vou trazer assim para vocês o destaque com relação ao artigo 6 dessa resolução, que diz que o impacto ambiental pode ser positivo, que é benéfico, ou negativo, adverso, direto e indireto, imediato e a médio e longo prazo, temporários e permanentes, pode proporcionar ônus ou benefícios sociais. O impacto pode possuir também seu grau de reversibilidade, propriedades cumulativas e sinérgicas. É importante ressaltar que o impacto ambiental dentro dessa concepção legal só existe por meio da atividade humana no contexto, ou seja, não pode ser resultante de fenômenos naturais. Para ser impacto ambiental, pessoal, coloquem isso, já está determinado com relação à própria resolução do CONAMA. Para ser considerado impacto ambiental, não pode ser relacionado à questão de qualquer fenômeno natural. Por exemplo, nós temos a questão dos tsunamis, né? Nós temos as questões dos temporais. Para ser considerado impacto ambiental, efetivamente tem que haver uma ação antrópica, uma ação do homem, uma atividade na cidade efetivamente que possa ter causado aquele impacto ambiental. Então, dentro dessa nomenclatura, entendendo que impacto ambiental sempre ocorre a partir de uma ação efetiva que produz o impacto no meio ambiente. Vamos avançar? Agora, para que ocorra impacto ambiental, sempre existe o que se chama de aspectos ambientais. Aqui nós estamos trazendo a conceituação de uma maneira que vocês possam fazer um raciocínio sobre o que se trata o impacto ambiental. Então, o aspecto ambiental seria qualquer intervenção indireta ou direta de atividades ou serviços de uma determinada empresa ou cidade sobre o meio ambiente, quer seja adversa ou benéfica. Para exemplificar, pode-se dizer, então, que dentro de uma cidade é possível ocorrer uma atividade administrativa, como o descarte de resíduos sólidos em lixão a céu aberto, que acarreta um aspecto ambiental, que é a geração de poluentes, e que, por sua vez, pode acarretar em um impacto ambiental, como a poluição de lençol freático através do chorume. Essa linha de raciocínio é essencial para entender que o impacto ambiental pode ser benéfico ou não, né? Ele pode ser direto ou indireto, como a gente vê aqui um processo de uma atividade administrativa que gerou um poluente especificamente e acabou atingindo o lençol freático através do chorume. E pode ser também um impacto direto. Pensando nessas correlações, vejam, todas as secretarias, sem exceção, seja ela da cultura, seja ela da criança, seja ela de desenvolvimento social, de desenvolvimento urbano, de mobilidade urbana, enfim, dependendo da configuração da cidade onde você estiver, ou mesmo do estado a que você pertence, então nós temos que entender que todas essas secretarias, na sua atuação dentro da gestão pública, tem sim que pensar nas questões de impactos ambientais que estão correlacionados a todas essas questões efetivamente, porque atingem o meio ambiente. Então, para se pensar nas questões de planejamento, é essencial entender como é que o processo do impacto ocorre. Bom, pessoal, então as problemáticas urbanas, portanto, estão ligadas aos impactos ambientais.
pois grande parte dos problemas que observamos na cidade são de alterações antrópicas, como eu já disse para vocês, feitas pelo homem, não planejadas ou até com planejamentos ineficazes. Sendo assim, fica claro que as ações dos homens são os motores que geram problemas urbanos, aspectos ambientais e impactos ambientais. Entre as principais problemáticas urbanas e os impactos ambientais associados, nós vamos destacar aqui apenas alguns, tá? Pessoal, antes de falar sobre a da desigualdade e segregação social, que eu já falei um pouquinho para vocês anteriormente, tem mais exemplos no livro, tá? É importante que vocês consigam se apropriar desses principais elementos que foram destacados pelo professor André Sampaio, no livro conceitual, mas aqui para a nossa apresentação eu só destaquei alguns principais impactos urbanos, tá? Vamos falar então sobre a segregação social. De acordo então com o relatório, aqui eu vou dar um exemplo efetivo, tá? De acordo com o relatório do Fórum Econômico de Davos de 2016, apenas 62 pessoas detêm tanta riqueza quanto a metade da população mundial. Vou repetir, apenas 62 pessoas detêm tanta riqueza quanto a metade da população mundial. A desigualdade social é um problema que tem sinergia com outros problemas que acarretam impactos ambientais. Um dos exemplos são as ocupações ilegais e favelas em áreas de morro ou naturais, que devido a essa ocupação ocorre desmatamento, erosão, esbarracamentos. Essas regiões não têm infraestrutura de esgoto ou água pluvial, até mesmo a coleta de lixo pode não ocorrer, acarretando em poluição de nascentes, rios, solo e lençol freático. Eu já havia falado para vocês um pouquinho sobre a questão da desigualdade que acaba acarretando em segregação social, mas isso é muito importante para a gente correlacionar o quão nosso país, a nossa cidade, enfim, enquanto os habitantes do mundo, a desigualdade econômica é incrível. Aliás, esse relatório está dentro da unidade, foi colocado aqui como exemplo, e é muito importante vocês fixarem isso. 62 pessoas detêm a maior parte tanta riqueza quanto a metade da população mundial. Como é que o restante da população sobrevive? A questão do aspecto da gestão pública é essencial para pensar nessas correlações. Porque se nós temos todo um sistema de funcionamento enquanto sociedade, é essencial pensar no planejamento que vai abarcar o interesse da maior parte da população e não dessas 62 pessoas que já detêm metade da riqueza de metade da população existente no mundo. Uma cidade tem parâmetros tão desiguais quanto. E o que acaba acontecendo, na verdade, como a gente vê na condição de consequência, quando a gente vê uma ocupação irregular, um processo de favelização, é muito fácil a gente imaginar ou até julgar que as pessoas que ali estão porque querem, ou porque não proveram para si sustento, ou que não proveram para si trabalho. Mas vejam, pessoal, o quanto isso é grave. Nós estamos falando sobre desigualdade econômica. Quando você restringe o acesso das pessoas à possibilidade de trabalho e remuneração, está relegando a elas a condição de vida que elas podem ter. E, infelizmente, as pessoas não têm essa concepção com relação à gestão pública. Gestão pública é responsabilidade, sim, arrecadação de impostos e pensar na gestão para a maioria das pessoas. E não para as questões econômicas apenas voltadas para os donos dos negócios, e sim para a geração de renda, para a população poder ser beneficiada, poder ter qualidade de vida e principalmente ter acesso à educação para que ela possa se apropriar dos seus direitos. Vocês estão na condição de formação acadêmica, vocês estão tendo acesso a diversas informações. A gente parte desde concepções de urbanismo para questões de meio ambiente, nós estamos falando sobre legislação, estamos falando sobre planejamento. Quantas informações vocês estão recebendo em apenas 50 minutos de aula, mas vocês tiveram acesso? Quantas pessoas têm acesso a isso? Então, na condição de gestores, vocês têm que pensar no todo e também como que ocorre esse processo para que as pessoas acabem em situação de favelização. É muito importante. Aquele impacto ambiental que foi gerado por erosão, né? O processo da ausência de saneamento básico devido a essa ocupação irregular, né? Ou não, ou até mesmo foi feito um trabalho ali, tem uma loteadora, foram liberadas as casas e não foi disponibilizado sequer as estruturas de saneamento básico para aquela comunidade. Então a gente tem que,
na ocasião do planejamento, pensar no processo investigativo para apurar e aí sim tomar as decisões mais assertivas, pensando que planejamento urbano ele é multidisciplinar. Nós trabalhamos com profissionais das mais diversas áreas, geógrafos, urbanistas, sociólogos, filósofos, arquitetos, engenheiros, economistas, enfim, uma gama de profissionais que estão habilitados dentro das mais diversas secretarias e que tem que pensar nessa correlação do todo. Imagina, para retirar uma população numa situação de vulnerabilidade como essa, ou para entender como é que a população chegou naquela situação de vulnerabilidade, quantos profissionais são necessários e serem solicitados para que isso aconteça. Vamos avançar em mais um exemplo, pessoal? Carência de saneamento básico. Saneamento básico envolve um arcabouço de medidas para redução de impactos ambientais, além de um instrumento de saúde pública. Alguns dos serviços relacionados a saneamento básico: abastecimento de água, coleta, remoção, tratamento e disposição final dos esgotos. Coleta, remoção, tratamento, drenagem das águas pluviais, higiene dos locais de trabalho e de lazer, escolas e hospitais, higiene e saneamento de alimentos, controle de artrópodes e de roedores, que são vetores de doença, e controle de poluição do solo, do ar e da água, poluição sonora e visual. A questão também do planejamento relacionado ao saneamento básico. Olha, apesar de estar relacionado ao saneamento básico, ele fala de básico em relação ao que é essencial para o desenvolvimento humano qualitativo. Mas ele abarca um planejamento complexo, amplo, e que deve estar dentro de todas essas questões que eu acabei de falar aqui para vocês. Não é só poluição do solo, também ficar atento à questão da poluição sonora. Esse é um elemento que deve ser considerado sim no planejamento urbano. Nós estamos falando de diversos aspectos e que é bastante complexo dentro da área de saneamento básico, que depois nós vamos trazer com mais profundidade o que seja saneamento básico e todas as questões pertinentes. Trânsito caótico. Aqui também tem um exemplo. Desde 2001 até 2012, a frota brasileira mais que dobrou, passando de 24 milhões para 50 milhões de veículos. As áreas metropolitanas, o problema da poluição do ar é uma das mais graves ameaças à qualidade de vida de seus habitantes. Outro problema dos veículos automotores é o congestionamento, que por sinergia aumenta estresse e doenças relacionadas. Podemos citar outros problemas associados, como a perda de espaço nas cidades para os carros e a dependência do seu uso para garantir a mobilidade urbana. Nada é por acaso. Tenham sempre a visão de pesquisadores. Questionem, pergunte, leiam. A questão do trânsito caótico ela também tem uma lógica totalmente relacionada com o mercado automotivo. À medida que nós não temos uma estrutura de transporte efetivo, qualitativo, sustentável, as pessoas vão dar seu jeito. E o jeito encontrado é ter acesso a veículos automotores. As pessoas se deslocam como elas podem. E nesse sentido, o mercado automotivo teve grandes vantagens nos últimos anos no nosso país, pelo menos nos últimos 20 anos, teve grande vantagem quanto a isso. Nós tivemos um aumento de crédito para acesso a carro, enfim. E aí as pessoas acabam individualmente indo para as ruas, inflando o trânsito, trazendo mais poluição do ar, estresse e todas as doenças relacionadas e principalmente a violência, pessoal. E nós temos aí os hospitais cheios, com casos de traumatologias graves, incidência de morte nas cidades que já haviam, alguns anos atrás, diminuído consideravelmente, voltaram a crescer muito nas cidades, principalmente por conta desse adensamento do uso de veículos automotores pelas pessoas, justamente porque o transporte público é caro, não é acessível, as pessoas acabam tendo que ficar muito tempo num ponto de ônibus, ou por vezes o ônibus não passa no horário adequado, os ônibus seguem lotados e são lentos. Nós precisamos pensar em termos de planejamento urbano, a mobilidade urbana, e essa é uma das questões essenciais. Bom, pessoal, nas nossas considerações finais, então, dessa unidade 1, nós conhecemos a respeito do surgimento das cidades, incluindo os períodos históricos e a evolução do planejamento urbano, bem como algumas problemáticas encontradas nos centros urbanos. O conteúdo dessa unidade, então, teve como intuito, além de apresentar uma introdução histórica relacionada ao planejamento urbano, também de condensar informações para uma reflexão e visão argumentativa mais ampla sobre a situação socioambiental mundial.
Aí nós temos uma referência, claro, do professor André Sampaio, que é o livro conceitual de vocês. Alunos, eu vou encerrar por aqui. Agradeço imensamente a companhia de vocês. Fiquem atentos, assistam às próximas aulas, tá bom? Até a próxima!